Olá, sou o professor Ricardo Blanco, estou aqui com a missão de fazer um curso de Direito Administrativo para os candidatos para a preparatória do concurso, onde a gente vai abordar todos os tópicos que envolvam a nossa matéria, perfeito? Então a gente vai começar o desenvolvimento do raciocínio da nossa teoria através da diferença que existe entre direito público e direito privado. Vamos conceituar o que é o direito administrativo, vamos trabalhar as características da administração pública direta, indireta, dos órgãos, das entidades administrativas, das entidades políticas e as entidades paraestatais. Então, no primeiro bloco, a gente vai abordar toda essa teoria, ok? Então, dando início aqui, então, à nossa matéria, a primeira coisa que a gente vai ter que abordar aqui é justamente a natureza jurídica que envolve os ramos do direito, tá? Então, o direito se desenvolve em dois grandes grupos, o ramo do direito público e o ramo do direito privado. A nossa matéria Direito Administrativo, como estuda os assuntos que envolvem as relações jurídicas entre os órgãos públicos, as entidades da administração pública indireta, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade e economia mista, os agentes públicos e o serviço público que vai ser executado em prol da coletividade, a gente vai enquadrar então a nossa matéria dentro da natureza jurídica do direito público. Por quê? A diferença básica entre o direito público e o direito privado é que o direito público atua na relação da supremacia do interesse público sobre os interesses individuais, enquanto que o direito privado estuda-se a igualdade nas relações, perfeito? Então, olha só, aqui a gente colocou para você a seguinte definição: direito público regula os interesses da sociedade, determina as relações entre o Estado e a sociedade, cuida do interesse público, promovendo uma desigualdade nas relações jurídicas entre o Estado e a coletividade, supremacia do interesse público sobre o privado. Então, dentro da nossa matéria, você vai se cansar de ouvir que a administração pública ela é criada com a finalidade de executar serviços em prol da coletividade. E para que isso aconteça, ela tem que ser dotada de prerrogativas, que não são admitidas na regra do direito privado. Por isso que diz que a gente vai estudar aqui, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, é o tempo todo a gente trabalhando esse princípio, tá, que adota o direito administrativo. Toda vez que o direito individual que você possua, mesmo que consagrado pelo texto constitucional, entrar em conflito com os interesses da coletividade, o Estado se apresenta com seu poder de império, com seu poder de supremacia, com seu poder de polícia, para fazer sempre com que os interesses coletivos se sobreponham ao interesse individual. Por exemplo, na Constituição Federal, se você for no artigo 5º, precisamente no inciso 24, trata das regras de desapropriação. Diz que o Estado pode desapropriar por motivo de necessidade pública, utilidade pública, interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Então, como é que funciona isso? Você tem uma propriedade, o Estado precisa daquela área para montar uma escola, para montar um hospital, para atender a coletividade. Entrou em conflito o teu direito individual de possuir a propriedade e o direito da coletividade de ter o serviço de saúde e o serviço de educação, que também é mandamento da Constituição, como um direito social previsto no artigo 6º. Então, neste conflito, o Estado se apresenta, fazendo sempre com que o interesse coletivo se sobreponha ao interesse particular. Por isso que na definição do direito público, nós colocamos aqui para você que existe uma desigualdade nas relações jurídicas, como está bem escrito aqui, desigualdade, porque a balança vai pender para o Estado. O Estado vai cuidar dos interesses coletivos, então, por isso, o Estado tem que ter algumas prerrogativas para fazer com que esse interesse coletivo se sobreponha ao interesse privado, individual. Já no direito privado, a relação é diferente. No direito privado, você vai estudar, então, a igualdade que existe entre as partes. Não há que se falar em supremacia de uma parte sobre a outra, perfeito? Não há que se falar em predominância do interesse, já que todos atuam dentro da igualdade. Não há um desequilíbrio, não existe uma desigualdade. Então aqui, como exemplo, nós temos ramo do direito público, tá? O direito constitucional, o direito administrativo, o direito tributário, o direito penal, perfeito? Que tem essa prerrogativa de cuidar do coletivo sobre o individual, de atuar dentro da supremacia do interesse público.
Em contrapartida, evoluindo aqui, nós temos o direito privado, que cuida de interesse dos, olha o detalhe, gente, dos particulares, tendo como referência ao detalhe a igualdade nas relações jurídicas, como acontece com o direito civil e o direito comercial. Então, no direito comercial, por exemplo, existe o vendedor, existe o comprador, o consumidor. Então, tem que ter um acordo de vontades. Eu, como consumidor, tenho que ter o interesse de comprar. E o dono da mercadoria tem que ter o interesse de me vender. Eu quero comprar seu carro. Você me vende se você quiser. Não tem como eu exigir que você me venda o seu carro porque eu gostei dele. Isso é direito privado. Você tem que entrar em um consenso. Tem que achar um meio termo para que a relação jurídica venha a acontecer. Então, essa é a diferença básica entre o direito público e o direito administrativo. O direito público atua dentro da supremacia do interesse público. O direito privado atua dentro da igualdade das relações jurídicas das partes que compõem esta relação. Ok? Então a nossa matéria que a gente vai desenvolver, direito administrativo, já fique com esta informação. Nós vamos estudar o tempo todo, né, aqui a ideia que a administração é criada para cuidar dos interesses da coletividade. Por isso, você tem que gabaritar que direito administrativo pertence ao ramo do direito público, porque ele cuida dos interesses da sociedade, ok? Vamos então aqui verificar esse conceito do que vem a ser direito administrativo. Gente, olha só, o direito administrativo é um ramo do direito que vai estudar justamente essas relações jurídicas, de como que o Estado vai se comportar, de como que o Estado vai se estruturar para conseguir executar serviços em prol de uma coletividade. Quando você vai na Constituição Federal, lá no artigo 21, por exemplo, vem listando uma série de atribuições da União. Competência exclusiva da União, prestar o serviço de telecomunicações, prestar o serviço de emissão de moeda. Então a União, ela vai ter que se estruturar, criando uma estrutura de administração pública, que a gente vai chamar de mais à frente de administração direta ou indireta, que terá esta finalidade: executar um serviço em prol de toda uma coletividade. Perfeito? Então, basicamente, o que a gente vai estudar aqui na nossa matéria é isso. Como é que a União, o Estado, o DF e o município, que são chamados de entidades políticas, como é que elas se comportam, criando essa estrutura de órgãos, de entidades administrativas, que são as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, os agentes públicos, quem são esses agentes, quais são as espécies de agentes públicos que existem, qual é o tipo de serviço público que deve ser executado, se esse serviço vai ser executado de forma direta, de forma indireta ou em parceria com a iniciativa privada através de concessões ou permissões. Então toda a nossa matéria será desenvolvida em cima desta linha de raciocínio, perfeito? Nós vamos estudar isso, o que é um órgão, o que é uma entidade, quem são os agentes, quais são os serviços e a forma como esse serviço é executado. Eu trouxe para vocês aqui alguns conceitos de doutrinador, por exemplo, Celso Antônio Bandeira de Mello, que é consagradíssimo, que diz o seguinte: direito administrativo é um ramo do direito público, como nós já vimos, que vai disciplinar a função administrativa do Estado e os órgãos que a exercem. Ou seja, o que ele quis dizer aqui? Que o direito administrativo vai estudar toda a estrutura da administração pública, direta e indireta, tá, na execução de um serviço em prol da coletividade. É mais ou menos isso que a gente vai desenvolver na nossa matéria. Perfeito? Aqui nós temos uma observação que diz que o direito administrativo estuda as relações jurídicas entre a administração pública, olha aqui, ó, órgãos, entidades, tá ok? Administrativas, agentes públicos e o serviço público que vai ser executado para atender sempre isso aqui, gente, ó, as necessidades da nossa, o quê? Coletividade. Perfeito? Por isso que vai atuar dentro da supremacia do interesse público, ok? Então é a partir daí que a gente começa a desenvolver o estudo da nossa matéria. Vamos ter que definir então quem são esses órgãos, quem são essas entidades, quais são as características de cada uma delas, quem são esses agentes públicos e qual é o tipo de serviço que deve ser executado e a forma como ele deve ser prestado para a coletividade, ok? Então, avançando aqui na nossa matéria, nós temos esse comentário a fazer. Nós temos um problema na nossa matéria, tá? É que o direito administrativo
não possui um documento escrito dizendo isto aqui é direito administrativo. Como você estuda, por exemplo, direito constitucional, você tem a Constituição para se basear, você tem o direito penal, que é um código para poder você ler os artigos e a partir daí desenvolver toda a matéria. O direito administrativo não possui isso. Por isso que alguns alunos sentem dificuldades nessa nossa matéria, porque você vai ter que dominar várias fontes para poder justificar a tomada de decisão da administração pública no momento em que ela está executando um serviço em prol da coletividade. Perfeito? Tá? Você vai ter que dominar. Você vai perceber isso. No avançar da nossa aula, é o tempo todo eu falando aqui, de acordo com a Lei 8666, que fala sobre licitações e contratos, de acordo com a Lei 9784, que fala sobre processo administrativo, de acordo com a Constituição Federal, perfeito? De acordo com a jurisprudência, com a doutrina e assim por diante. Então eu trouxe para vocês aqui quais são as fontes do direito administrativo que nós vamos utilizar para o estudo da nossa matéria. Então aqui nós temos a lei, a doutrina, a jurisprudência e o costume. Olha só um detalhe, gente. Quando eu coloco aí lei para você, eu não estou falando apenas de lei complementar ou tão somente de lei ordinária. Eu estou falando de todos os processos legislativos que derivam da nossa Constituição. Por exemplo, olha só, eu vou abrir aqui para você o texto da nossa Constituição Federal. A Constituição Federal, quando trata aqui no artigo 59 do texto constitucional, diz assim, ó, o processo legislativo compreende a elaboração de uma emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções. Então, vamos desenvolver a linha do tempo do raciocínio aqui dessa nossa matéria. Olha só então, quando a gente está falando de lei, tá ok? Nós estamos falando de lei aqui em seu sentido amplo, lato sensu. Eu não estou me referindo tão somente à lei complementar e à lei ordinária, e sim a todos os processos legislativos que derivam da Constituição. O texto constitucional diz no artigo 5º, inciso 2º, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude da lei. E o Supremo já tem um entendimento que lei, nesse caso, no princípio da legalidade, quer dizer lei em seu sentido lato sensu. Todos aqueles temas que derivam do artigo 59 da nossa Constituição. Então aqui, ó, a gente vai fazer essa referência. O artigo 59 da Constituição Federal vai tratar de lei em seu sentido lato sensu. Entra a emenda à Constituição, entra a lei complementar, entra a lei ordinária, decreto legislativo, resolução. Para a nossa matéria, você não precisa saber qual é a diferença entre uma resolução, um decreto legislativo, uma lei complementar, uma lei delegada. Isso vai servir para você lá na matéria de direito constitucional, que você, consequentemente, vai ter uma aula específica falando sobre processo legislativo. Mas o que eu quero que você entenda é que todas essas fontes do artigo 59 da Constituição são fontes que impõem a obrigação de fazer ou não fazer. São fontes que determinam como que a administração pública deve se comportar durante a tomada de uma decisão. Perfeito? Então entenda a lei em seu sentido formal. A Constituição, tá? E todos os processos que derivam do artigo 59. Perfeito? A doutrina, como está escrito aqui, gente, é uma fonte dos estudiosos do direito. Então também serve, tá, o que diz, por exemplo, Maria Silva Zanella de Pietro, Celso Antônio Bandeira de Melo, até no julgado do STF, a mais alta corte que nós temos, é comum você assistir um julgado e os ministros citarem esses doutrinadores. Alexandre de Moraes, lá para o direito constitucional, tá, entre outros renomados, né, escritores da matéria. Esses caras, à medida que eles vão publicando os seus livros e a forma de organização das suas ideias, eles acabam influenciando também a tomada de decisão dentro da administração pública. Então a doutrina também é uma fonte muito citada na nossa matéria. Você vai perceber isso. Vai ter alguns temas da nossa matéria que é polêmico, que uma corrente da doutrina pensa de uma forma, uma outra corrente pensa de outra forma. Tem banca de concurso que vai pela linha de raciocínio de um doutrinador, tem banca que já vai pela linha de raciocínio de outro doutrinador. Então nós temos que dominar também o pensamento desses escritores, ok? Jurisprudência, que são as decisões reiteradas do Poder Judiciário. Então todo dia no Judiciário entra uma ação,
pedindo a mesma causa, né, de pedir com com partes distintas. E os juízes, em situações diferentes, começam a julgar de forma idêntica, semelhante, tá? Então, nesse caso, acaba virando uma regra a ser seguida, tá ok? Dentro da estrutura do Poder Judiciário, que a gente chama de jurisprudência, perfeito? Então, o juiz aqui do DF tomou uma decisão sobre pensão alimentícia, fundamentou a sua decisão. Um juiz no estado da Bahia, sobre o mesmo assunto, pensão alimentícia, julgou idêntico ao julgamento feito por esse juiz aqui do DF. Outro do Maranhão toma a mesma decisão, acaba uniformizando o julgamento. Então, se você é gestor público, está diante de uma decisão para tomar na execução de uma atividade pública e verifica que existe uma jurisprudência onde o judiciário já tem uma linha de raciocínio para tomar uma decisão naquele assunto, você tem que acompanhar essa linha de raciocínio. Porque se você decide contrário a esta jurisprudência, aquele que se sentir ofendido vai recorrer ao judiciário, perfeito? A gente vai ver que no sistema de controle dos atos, o judiciário pode ser provocado. E se o judiciário tem uma jurisprudência e verifica que essa jurisprudência é contrária à tua decisão, consequentemente o judiciário vai anular a tua decisão e aplicar a jurisprudência. Então você, na condição de agente público, tem que ficar atento a essa fonte para evitar que as suas decisões venham ser objeto de recurso, ok? Costume não é muito comum, mas também é fonte do direito. O costume vem das relações sociais. A forma como a sociedade vai interagindo e vai evoluindo também tem uma tendência de influenciar a mudança do direito administrativo, ok? Então, isso é um processo lento, mas natural. Então, o que se pensava em 1950, que uma conduta era crime, pode ser que hoje em dia, o modo como a sociedade está vivendo, que aqueles conceitos não é mais tido como crime nos limites atuais. Então, necessariamente, vai ser necessário fazer uma nova lei para descaracterizar aquela conduta como crime, perfeito? E outros delitos devem aparecer com o surgimento de novas relações. Então, o costume que vem da interação da sociedade tem esta característica de estar evoluindo, de estar modificando o direito que até então já existe. E quando a lei é falha, quando a doutrina não justifica, quando a jurisprudência não regulamenta, então, a tomar decisão, então não é nem correto dizer que a jurisprudência regulamenta, porque não é não é um ato regulamentar, mas quando a jurisprudência também não consegue resolver o litígio, aplica-se o costume, verifica-se como é que a sociedade se comporta diante daquela situação e, a partir daí, justifica a tomada de decisão. Perfeito? Uma questão importante para a prova é o seguinte: dentro dessas fontes do direito administrativo, nós temos aquelas que vão vincular a tomada de decisão do gestor e aquelas em que o gestor pode deixar de aplicar, diante de alguns casos. É o que a gente chama de fonte vinculada e fonte discricionárias. Mais à frente, quando a gente for abordar o assunto ato administrativo, veremos que quanto ao regramento, um ato pode ser vinculado ou discricionário. Como é que funciona isso? O ato é vinculado quando a lei estabelece todos os caminhos para que o agente percorra durante a sua execução, sem deixar para o agente qualquer possibilidade dele julgar o que a gente chama de mérito, que é julgar o que é conveniente e o que é oportuno. Por exemplo, na Lei 8.112 diz que se o servidor não entrar em exercício no prazo de 15 dias, ele tem que ser exonerado. É o que está escrito na lei. Então, se você tomou posse no concurso, passou mais de 15 dias sem se apresentar à administração para começar o exercício, não tem outra situação. O gestor público, a chefia, tem que publicar o teu ato de exoneração. É uma decisão que é vinculada. A lei não deixa para esse administrador possibilidade dele julgar. É conveniente, é oportuno manter esse cara no cargo ou não? Não tem essa característica. Tem que fazer o ato de exoneração do jeitinho que ele veio amarrado, prescrito na lei. Ato vinculado. Em contrapartida, alguns atos, a lei não vai conseguir prever todos os caminhos para sua execução. Então, neste exato momento, a própria lei vai deixar ao critério da administração pública a possibilidade dela decidir o que é conveniente, o que é oportuno. E a partir daí, ela justifica a tomada de decisão. Se você for na Constituição, lá no artigo 37, perfeito? Que diz que o cargo em comissão é um cargo de livre nomeação e de livre exoneração, então ela deixa bem clara a Constituição que cabe ao gestor público decidir qual é a hora de nomear e muito bem a hora que ele tem para exonerar. Fica na sua conveniência, fica na sua oportunidade julgar o mérito de nomear
exonerar. Diante disso, o ato é discricionário. Aqui, na nossa matéria, no presente momento, nós temos, então, lei, doutrina, jurisprudência e costume. A lei, tá ok, gente? É a fonte que vai vincular a tomada de decisão. Essa aqui, ó, é uma fonte vinculante. Por que isso? Porque se a lei está determinando como que o agente deve se comportar, se ela traçou as regras de conduta do agente, não tem outra saída. Ele tem que praticar o ato do jeito que ela veio prescrita na lei. Lei no seu sentido lato sensu, de acordo com o artigo 59, como a gente já estabeleceu. Perfeito? Agora, as demais fontes aqui do direito, ó, doutrina, jurisprudência e costume, já passam a ser chamadas de fontes discricionárias. Discricionárias. Por que isso, gente? Ora, a própria Lei 9784, que é a lei que estabelece regras de processo legislativo, gente, ela diz em seu texto, lá no artigo 50, no inciso 8º, que uma jurisprudência pode deixar de ser aplicada desde que haja uma motivação para isso. Ora, se a própria lei diz que a jurisprudência, que é uma das fontes do direito, pode deixar de ser aplicada, significa dizer então que ela é uma fonte o quê? Discricionária. Ok? Então sempre cai em prova esse formato de questão. As leis, em seu sentido lato sensu, são sempre fontes o quê? Vinculantes e fontes primárias, porque retiram sua força da própria Constituição. Perfeito? Doutrina, jurisprudência e costume, você gabarita como fontes discricionárias. Então, você, na condição de gestor público, pode tomar uma decisão contrário ao que está escrito a um doutrinador, mas você vai ter que explicar o porquê dessa tomada de decisão. Perfeito? Tá? A mesma coisa é a jurisprudência e o costume. Então, eu coloquei aqui para você esta observação, ó. A lei é fonte vinculada, enquanto que a doutrina, jurisprudência e o costume são fontes discricionárias. Isso aqui é questão de prova, não tenha dúvida disso. Ok? Vamos então avançar para o próximo tema da nossa matéria, que vai falar do sistema de controle. Então, como eu falei para você, o judiciário pode ser provocado para controlar uma decisão tomada pela administração. Nós temos dois modelos de controle, o sistema inglês e o sistema francês. A gente até brinca, né? Diz que no Brasil nada se cria, tudo o que se copia. Perfeito? Pelo modelo inglês, como é que funciona isso, gente? A administração pública vai tomar decisões. Porém, essa decisão tomada por ela não faz coisa jogada no âmbito de sua repartição. Significa dizer que as decisões administrativas elas poderão ser levadas ao conhecimento do Poder Judiciário. É o que a gente chama de princípio da inafastabilidade, princípio da unicidade de jurisdição, previsto lá no artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição, que traz a seguinte redação. Eu coloquei aqui embaixo para você o dispositivo, ó, artigo 5º, 35 da Constituição. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a um direito, ok? Então o que isso quer dizer? Que as decisões que são tomadas em âmbito administrativo, que elas poderão ser revistas na estrutura do Poder Judiciário. Esta é a interpretação. Vou te dar um exemplo clássico. Na Lei 8.112 tem uma forma de provimento chamada reintegração. Nesta lei define que reintegração é a reinvestidura do servidor público estável ao cargo anteriormente ocupado, por motivo de anulação de sua demissão, pela via administrativa ou pela via do Poder Judiciário. Então, olha só, o camarada responde a um processo administrativo, é punido com demissão pela via administrativa. Insatisfeito, leva ao conhecimento do Poder Judiciário. Perfeito? Se o Judiciário entende que houve vício no seu processo na via administrativa, anula a decisão administrativa e determina que esse servidor volte pela técnica da reintegração. O que isso quer dizer, então? Que o único poder que pode transitar em julgado uma decisão, que é aquela decisão que não permite mais recurso, é apenas a estrutura do Poder Judiciário. Por este princípio da unicidade, onde a lei não exclui da apreciação do judiciário lesão ou ameaça de direito, significa dizer que o acesso ao judiciário ele é amplo. Significa dizer que você nem precisa esperar
esgotar a via administrativa para só depois levar o problema ao conhecimento do Poder Judiciário. Esta é a regra geral, tá? Antes da lesão do direito, durante a lesão do direito ou após a lesão do direito, é amplo o acesso ao Judiciário. Lógico que você vai ter que ficar apenas atento aos prazos de prescrição, que a própria lei vai estabelecer para alguns casos. Por exemplo, Lei 8.112, a advertência prescreve em 180 dias, a punição de suspensão prescreve em 2 anos, demissão prescreve em 5. Então, se a administração tomou conhecimento do fato de uma infração cometida que gera advertência, a partir do momento que ela toma conhecimento, ela tem 180 dias para instaurar uma sindicância para apurar essa conduta, sob pena de prescrição. E se prescrever, significa dizer então que a administração ficará impedida de instaurar a sindicância e punir o servidor com a penalidade de advertência. Perfeito? Mas se você está dentro do prazo de prescrição, tá? Você vai poder provocar tanto a administração quanto o Poder Judiciário a qualquer tempo, observando os prazos prescricionais. Ok? O modelo francês já é diferente, chamado de contencioso administrativo. Então, pelo modelo francês, os assuntos que correm perante a administração pública não serão revistos na estrutura do Poder Judiciário. Se faz coisa julgada em âmbito administrativo. Não é esse o modelo adotado no Brasil, já que a nossa Constituição, como eu já te falei, nesse artigo 5º aqui, inciso 35, trata desse princípio da inafastabilidade, que é o modelo inglês. Então, só para a gente finalizar essa parte, olha só que eu coloquei para você aqui, ó. Sistema inglês, princípio da unicidade, ou também cai prova com esse nome, ó, inafastabilidade de jurisdição. Por esse sistema, apenas o Poder Judiciário possui competência para decidir de forma definitiva um conflito. É o que a gente decide como trânsito em julgado. A última palavra é sempre do Poder Judiciário, que é o que está nessa redação aqui, ó, do artigo 5º, inciso 35 do texto constitucional, ok? Agora, o outro modelo, que é o próximo slide, chama de modelo francês, ou da dualidade de jurisdição, ou também, como cai muito em prova com esse nome, ó, do contencioso administrativo. Por este sistema, se faz coisa julgada, olha o detalhe, gente, pela via o quê? Administrativa. Significa dizer que os assuntos que correm perante os corredores da administração pública não serão levados ao conhecimento da estrutura do Poder Judiciário. Não é este o modelo adotado no Brasil. A nossa Constituição, então, adotou esse aqui, ó, o modelo inglês, perfeito, ou o princípio da inafastabilidade de jurisdição. Nenhum ato administrativo, já guarda essa informação para frente, escapa da apreciação do Poder Judiciário no que tange a sua legalidade. Mesmo que ele seja um ato discricionário, ele pode ser um ato ilegal. E se ele for ilegal, caberá controle pelo Poder Judiciário. Agora, lembrando sempre que o Judiciário precisa ser provocado como regra geral para poder fazer atuar a jurisdição. É aquela máxima do direito. O direito não socorre aqueles que dormem. Então, se você tem um problema, leve isso ao conhecimento do Poder Judiciário. Perfeito? Que o Judiciário não vai sair por aí perguntando a você se você está satisfeito ou insatisfeito. Leve ao conhecimento dele, que então, ele sendo provocado, ele vai verificar se o teu pedido tem ou não procedência. E podendo anular uma decisão tomada pela administração que seja de uma insatisfação de uma decisão que você, né, ficou prejudicado por parte do poder público. Ok? Então essa é a primeira etapa da nossa matéria, onde a gente precisa tomar esse domínio desses conceitos. Então o direito administrativo é um ramo do direito público, porque vai estudar as relações jurídicas entre o Estado e a sociedade na execução de serviços em prol do coletivo. Perfeito? Atua dentro da supremacia do interesse público. Perfeito? Temos duas formas de controle dos atos, sistema inglês e sistema francês. Nosso modelo é o sistema inglês, ou o princípio da inafastabilidade ou da unicidade de jurisdição. Lá no direito privado, a gente vai estudar a igualdade entre as partes. Agora, uma informação. Apesar do direito administrativo ser um ramo do direito público, nós veremos mais à frente, e vou te chamar a atenção disso, que em alguns momentos a administração vai ter que se comportar como se comporta a iniciativa privada, dentro da igualdade, praticando atos que não são atos de autoridade. Ok? Então, vamos avançar
no nosso conteúdo, falando então, né, da administração pública, fazendo o conceito de Estado e assim por diante.